Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de número 3. Hoje nós vamos falar sobre o sermão textual e estamos dando continuidade ao nosso curso de como preparar mensagens bíblicas e transmiti-las. Então, inicialmente, eu gostaria de dar uma definição para vocês do que é o sermão textual. Nas aulas anteriores nós falamos sobre o sermão temático. Ainda vamos tratar de algumas questões referentes aos sermões temáticos. Mas, com relação à definição de sermão textual, nós podemos dizer que no sermão textual nós temos um tipo de discurso que é diferente do sermão temático. No sermão textual, nós iniciamos com um texto. Já no sermão temático, nós começamos com um tema. Então, essa distinção ela é muito importante para que você entenda a definição que nós vamos colocar a seguir. Observe com bastante atenção essa definição, que diz o seguinte: sermão textual é aquele em que as divisões principais são derivadas de um texto constituído de uma breve porção da Bíblia. Observe que as divisões do sermão textual derivam de um texto que é constituído de uma parte pequena, de uma breve porção da Bíblia, geralmente de um versículo ou dois no máximo. E cada uma dessas divisões é usada como uma linha de sugestão. E o texto, o próprio texto que nós escolhemos, o próprio versículo escolhido, que é um texto breve no caso, ele vai fornecer o tema do sermão. No exemplo vocês vão entender melhor isso. O exame dessa definição, pessoal, deixa claro que no sermão textual, as linhas principais de desenvolvimento são tiradas do próprio texto. E dessa maneira o esboço principal se mantém estritamente dentro dos limites do texto. O texto ele pode consistir em apenas uma linha de um versículo bíblico, ou um versículo bíblico todo, ou até mesmo 2 ou no máximo 3 versículos. Os autores de homilética eles não definem especificamente a extensão da passagem que pode ser usada para o sermão textual, mas para o nosso propósito, para o propósito do nosso curso, nós limitaremos o texto do esboço textual a um máximo de 3 versículos. A segunda parte dessa definição afirma que cada divisão principal derivada do texto é usada como linha de sugestão. Isso significa que as divisões principais sugerem as feições a serem discutidas na mensagem. Às vezes o texto é tão rico e pleno que dele podemos extrair muitas verdades ou traços que servirão para o desenvolvimento dos pensamentos contidos do sermão. Outras vezes pode nos ser necessário recorrer a outras porções da Bíblia a fim de desenvolvermos as divisões principais. Em outras palavras, as divisões principais do esboço textual devem provir do próprio texto, mas o desenvolvimento pode proceder ou do texto ou também de outras porções bíblicas. A definição que a gente passou para vocês também afirma que o texto fornece o tema do sermão. Em contraste com o sermão temático, no qual começamos com o tópico ou tema, agora nós vamos iniciar com um texto que indicará a ideia dominante da passagem. Bem, pessoal, a gente gostaria que vocês aí observassem esse exemplo que está sendo colocado de sermão textual. E nesse primeiro exemplo, nós vamos tomar Esdras capítulo 7, versículo 10, que diz assim: abra sua Bíblia e acompanhe com a gente. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Então muitas vezes é útil consultar uma tradução moderna a fim de se obter um significado mais claro dessa passagem. Para você entender a passagem, às vezes é bom você compará-la com outras traduções da Bíblia. Faça sempre isso, procure cultivar esse hábito para que você tenha uma clara compreensão do texto. Examinando com cuidado esse texto que nós acabamos de ler em Esdras 7:10, nós vamos observar que o versículo todo tem como centro o propósito do coração de Esdras. E a partir disso nós vamos traçar as seguintes divisões. Estava disposto a conhecer a palavra de Deus. Esdras tinha disposto o coração para conhecer a lei de Deus. Então esse vai ser o primeiro ponto, a lei do Senhor, a palavra do Senhor.
O segundo ponto, a partir da leitura desse versículo, se você observar, é que Esdras estava disposto a obedecer a palavra de Deus. Esse segundo ponto está vindo daquela parte do versículo que diz que ele estava disposto dispondo o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir. Então, dessa afirmação para cumprir, nós vamos tirar o segundo ponto, que afirma que ele estava disposto a obedecer a palavra de Deus. O terceiro ponto é que ele estava disposto a ensinar a palavra de Deus. Observe que a terceira parte desse versículo diz que ele estava se disponibilizando para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Observe que cada parte, ou cada divisão, vamos dizer assim, desse sermão, ele se apoia numa parte do versículo que nós acabamos de ler. Um bom tema tirado das ideias sugeridas no texto pode ser o propósito do coração de Esdras. Então, esse seria o tema ou assunto que nós vamos tirar. E cada uma das divisões principais, segundo a definição que a gente passou para vocês agora há pouco, agora é usada como uma linha de sugestão e indica o que vamos dizer acerca de cada texto. Na primeira divisão, nós falaremos do propósito do coração de Esdras, de conhecer a palavra de Deus. Contudo, Esdras, lá no capítulo 7 e 10, que nós lemos, ele não apresenta detalhes ou informações suficientes para o desenvolvimento da primeira divisão. E por isso, pessoal, é importante que a gente se venha valer de outras porções da Bíblia que tem relação com as ideias que estão nesse primeiro ponto, para que a gente possa desenvolver o conteúdo dessa primeira divisão. Examinando o contexto desse versículo de Esdras 7:10, nós também vamos descobrir que o versículo 6, Esdras 7:6, do mesmo capítulo, diz assim, veja aí, confira na sua Bíblia. Ele, Esdras, era escriba versado na lei de Moisés dada pelo Senhor Deus de Israel. Os versículos 11, 12 e 21 também se referem a Esdras como escriba da lei de Deus. Os versículos 14 e 25 indicam ainda que até mesmo Artaxerxes, que era o rei da Pérsia, reconhecia que Esdras tinha conhecimento da lei de Deus. Então, meus queridos, isso nos faz concluir que Esdras era um homem que, embora conhecesse bem a lei divina, não se contentou com o conhecimento que possuía, mas ele entregou-se ao estudo diligente a fim de saber mais. Isso ele fez em meio aos engodos e à depravação de uma corte pagã, onde é evidente ele era tido em grande consideração. Enquanto Esdras lia a palavra de Deus, certas passagens dos livros históricos e dos salmos, sem dúvida, causaram-lhe grande impressão. A gente vê que ele recebe essa influência. No livro, por exemplo, de Josué, ele provavelmente leu: não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo a tudo quanto nele está escrito, e então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Eu acredito também que ele foi influenciado por aquilo que está em Provérbios, capítulo 8, versículo 34 e 35, onde diz o texto ali que feliz é o homem que me dá ouvidos, o Senhor diz, velando dia a dia as minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada, porque o que me acha a vida e alcança favor do Senhor. E também Jeremias, a gente observa que tem muita relação com esse ponto que está sendo apresentado aí no esboço. Jeremias 29, 13. E certamente ele teria ouvido o Senhor desafiar-lhe o coração, onde Deus ali diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Certamente passagens como estas teriam impressionado e inspirado o escriba versado na lei a buscar de todo o seu coração e conhecer a palavra de Deus de uma maneira mais íntima. Então nós podemos resumir a primeira divisão em duas breves subdivisões. Você pode até observar que essas subdivisões já foram colocadas. Note uma vez mais a primeira divisão. O que é que ela diz? Tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor, e observe como essa divisão conduz os nossos pensamentos a essas subdivisões. A primeira delas ele
ele dispôs o seu coração a buscar a lei do Senhor em uma corte pagã. Então a gente pode agora aprofundar a explicação desse ponto, destacando exatamente isso, que num ambiente contrário à sua fé, onde ele enfrentou muitos obstáculos, com pessoas que se opunham às suas crenças, ali ele se dispõe, nessas circunstâncias, a falar da lei do Senhor. A gente observa a sua determinação em fazer isso. A segunda subdivisão, é que ele fez isso de uma maneira completa. Então é importante a gente criar essas subdivisões, porque elas vão nos ajudar a explicar o ponto que nós estamos apresentando do estudo bíblico, da mensagem bíblica. A segunda divisão do esboço de Esdras, capítulo 7 e 10, diz que ele estava disposto a obedecer a palavra de Deus. E de acordo com a definição do sermão textual, pessoal, essa segunda divisão principal, ela agora se transforma numa linha de sugestão, indicando o que deve ser discutido sobre esse título. Assim, nós devemos, de alguma forma, tratar da obediência de Esdras à palavra de Deus e, portanto, apresentar essas subdivisões que estão aí colocadas para você. A primeira subdivisão do ponto 2 diz o seguinte, que ele estava disposto a obedecer a palavra de Deus para prestar uma obediência pronta. Então ele estava determinado, ele estava pronto para isso. A gente pode até ilustrar esse subponto aí com o exemplo de Abraão, quando Deus chama Abraão e manda que ele levasse seu filho ali em direção ao monte. Abraão prontamente obedece a Deus. A segunda subdivisão, ela afirma que ele fez isso, ele teve essa atitude de obedecer a palavra de Deus para prestar uma obediência completa. E a terceira subdivisão é para prestar uma obediência contínua. Ele estava sempre obedecendo. E essa ideia de obediência completa também é importante, porque nós não podemos obedecer a Deus em partes ou pela metade. Imagine se Jesus tivesse obedecido a Deus apenas de maneira parcial. Então, os evangelhos teriam um desfecho muito diferente e seria muito difícil a gente também obedecer a Deus se Jesus não se colocasse como um exemplo de alguém que obedeceu plenamente ao Senhor. O versículo 10, ele não descreve o tipo de obediência que Esdras havia decidido prestar à palavra de Deus, mas podemos escolher essas ideias em outras partes do seu livro, por exemplo, lá no capítulo 9 e no capítulo 10. Ali nós podemos encontrar um farto material que vai nos ajudar a enriquecer mais essas subdivisões que estão sendo apresentadas na divisão 2. Acerca da terceira divisão, ela diz o seguinte, que ele estava disposto a ensinar a palavra de Deus. E a gente poderia desenvolver as seguintes subdivisões dessa terceira divisão. Ele fez isso com clareza e também fez isso para o povo de Deus, ou ao povo de Deus. O texto não diz que Esdras planejava ensinar a palavra de Deus a fim de tornar compreensível o seu sentido, mas a gente vê isso claramente em Neemias, no capítulo 8, versículos 5 e 12. Neemias fez exatamente isso, né? Ele explicou de uma maneira clara a palavra de Deus para o povo. Ao fazer o esboço de Esdras, capítulo 7, versículo 10, em sua totalidade, meus queridos, deve se tornar ainda mais claro ao estudioso da Bíblia, ao estudante da Bíblia, que cada divisão principal tirada do texto serve como linha de sugestão, e essas subdivisões não passam de um desenvolvimento das ideias contidas nas respectivas divisões principais. Porém, o material das subdivisões também a gente orienta que ele seja extraído do próprio texto bíblico, ou até mesmo de outras porções, de outras passagens que estão nas Escrituras. Ok? Então está aí para vocês esse modelo de esboço de sermão. Observe que o título desse exemplo aí, ele é diferente do tema. Para uma explicação mais completa dos títulos de sermões, nas próximas aulas vocês vão ver com a gente melhores explicações mais profundas e avançadas sobre a criação de títulos, mas convém mencionar aqui nessa aula que quando o tema do sermão é suficientemente interessante, às vezes também ele pode até já servir de título. Então, nas próximas aulas a gente vai tratar
com mais profundidade sobre essa questão de como criar títulos criativos. Bem, nós colocamos aí um exemplo 2 para vocês, que está lá no livro de Isaías, capítulo 55, versículo 7. Abra sua Bíblia lá. E nesse segundo exemplo, lendo esse texto, nós vamos encontrar o seguinte, diz ali a passagem, né? Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Observe que as subdivisões desse esboço não foram tiradas totalmente dessa passagem, porque a terceira subdivisão da última divisão principal provém de outras partes da Bíblia. Você vai ver que provém lá de Salmo, Miqueias e 1 João. Bem, nesse esboço que vocês têm aí, nesse exemplo que você tem aí acima, ele deve ser suficiente para mostrar que as divisões principais no esboço textual devem ser tiradas do versículo ou versículos que formam a base da mensagem, ao passo que as subdivisões podem ser extraídas ou do mesmo texto ou de outras partes das Escrituras, desde que as ideias contidas nelas sejam um desenvolvimento adequado às suas respectivas divisões principais. Então, nesse esboço aí, você vai ver que o título dele é a bênção do perdão, o assunto é o perdão divino. No primeiro ponto, vamos falar sobre os objetos do perdão divino. Deixe o perverso os seus pecados, né? Então, o objetivo do perdão divino é é alcançar aquele que é perverso, que é praticante do pecado, levá-lo a uma mudança de vida, né? E temos duas subdivisões. Podemos falar sobre quem é esse perverso, que literalmente são aqueles que são vis externamente, e temos também os iníquos, que literalmente são os que são pecadores, né? Então a segunda divisão aí diz o seguinte, que o perdão divino, e a gente vai falar sobre as condições desse perdão divino. Deixe o seu caminho, converta-se ao Senhor. Nas subdivisões, o pecador deve deixar o mal, o pecador deve converter-se a Deus. Na terceira divisão, a promessa do perdão divino. Sobre esse assunto nós vamos tratar que é um perdão misericordioso, um perdão abundante e um perdão completo. Observe que nessas subdivisões nós vamos tirar ideias que vão desenvolver esse terceiro ponto de outras partes da Bíblia. Então, pessoal, quando as divisões principais e as subdivisões são tiradas do mesmo texto e expostas de maneira adequada, tal texto pode ser tratado de uma maneira até expositiva, e a gente vai ver isso mais à frente também. Mas nesse caso aí, como nós temos subdivisões que vêm de outras passagens, nós vamos tratar esse esboço como um sermão textual. Se todo o conteúdo dele viesse apenas de um único texto, a gente iria dizer que é um sermão, ou se trata de um sermão expositivo. E nas próximas aulas nós vamos falar sobre essa questão do sermão expositivo também, que é um sermão muito rico e profundo. Então, com isso, nós encerramos essa explicação introdutória sobre o que é o sermão textual. Nós pedimos a vocês que leiam o texto que está anexado nessa aula. Nas próximas aulas nós vamos começar a falar sobre outros temas bastante importantes, pessoal, para que vocês se aprofundem nesses conceitos todos. Vamos entrar no sermão expositivo, vamos aprofundar mais várias ideias que foram trazidas nas aulas anteriores, para que você realmente se familiarize com tudo que está sendo explicado e adquira a prática de criar os seus próprios estudos bíblicos e transmiti-los também para outras pessoas. Então, que Deus abençoe a vocês e até a próxima aula.